Olá e bem-vindos. Hoje o nosso mergulho vai ser uma fase fascinante do desenvolvimento. A mágica por trás de como uma criança de 2 anos, que ainda cambaleia um pouco, se transforma aos 6 numa verdadeira máquina de correr, pular, desenhar. É uma transformação incrível. E para guiar a gente, temos em mãos um capítulo do livro Desenvolvimento Psicológico e Educação, de Cole, Marches e Palacios, que é uma grande referência na área, né? Uma referência fundamental. E a nossa missão aqui, olha, não é só listar o que acontece em cada idade, é ir mais fundo, é entender a engenharia por trás disso. Como o cérebro se reorganiza, como os músculos aprendem a obedecer. E como a criança constrói essa imagem de si mesma para poder agir no mundo. Exato. Ok. Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. E é uma mágica que, quando a gente olha de perto, se revela uma ciência maravilhosa. Essa fase, que muitos pais veem só como a época das corridas e dos joelhos ralados, Com certeza. é, na verdade, a base de quase tudo que a gente vai fazer na vida. A nossa análise hoje vai tentar conectar o que é visível, né, a altura, o peso, com o que é invisível. A arquitetura do cérebro. Isso, a arquitetura neural sendo construída, a percepção do corpo se refinando, aquele primeiro desenho de uma casinha toda torta ou a primeira vez que a criança tenta escrever o próprio nome, aquilo é o resultado de um processo sofisticadíssimo. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais óbvio, que é a curva de crescimento. O material já aponta uma coisa interessante. Depois daquela explosão dos 2 primeiros anos, o ritmo dá uma acalmada. E isso fica mais estável. É algo como 5 a 6 centímetros e uns 2 a 3 quilos por ano. Mas o que me chamou a atenção foi o tal do dimorfismo sexual. Como é que as trajetórias de meninos e meninas já começam a se diferenciar aí? Esse é um ponto ótimo, porque mostra como a biologia já tem uns roteiros diferentes desde o começo. O dimorfismo é basicamente o nome técnico para essas diferenças. Certo. Nos primeiros anos, até uns 7 mais ou menos, os meninos costumam ter uma leve vantagem. Um pouquinho mais altos, um pouquinho mais pesados. Nada muito drástico, mas está lá nas médias. E aí, por volta dos 7 anos, as coisas se igualam. Se igualam, as curvas se cruzam. E é a partir dos 9 que o cenário muda. E muda de verdade. É a hora da virada das meninas, certo? Eu lembro disso na escola. De repente, as meninas da sala ficavam mais altas que a maioria dos meninos. É exatamente essa experiência que todo mundo tem. As meninas entram no estirão de crescimento mais cedo. Ali entre os 9 e os 13 anos, elas assumem a liderança, ficam, em média, mais altas e mais pesadas. É uma preparação mais precoce, para a puberdade, então. É puramente hormonal, uma preparação mais precoce. Só que o jogo vira de novo, e dessa vez de forma definitiva. E essa é a segunda virada, a dos meninos. Mais tarde, mais intensa. Precisamente. Por volta dos 13 aos 15 anos, eles começam um surto de crescimento que não é só mais intenso, é mais prolongado. Eles não só alcançam, como ultrapassam as meninas. O texto até traz os dados médios aos 18 anos, que são bem claros. Quais são? Tipo 176 centímetros e 67 quilos para os rapazes, contra 161 centímetros e 54 quilos para as moças. Claro, e os autores frisam muito isso, que estamos falando de médias, né? A variação individual é enorme. Sim, claro. Mas entender esse padrão geral é chave para a gente compreender como o corpo se prepara para todas as mudanças da puberdade. Perfeito. Agora, vamos sair do quanto se cresce e ir para o como se controla esse corpo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material fala de processos cerebrais como poda sináptica e mielinização. Nomes que assustam um pouco, né? Um pouco, mas que na prática explicam por que uma criança de 4 anos consegue focar num quebra-cabeça e uma de 2 simplesmente não consegue. Exato. Vamos traduzir isso. A poda sináptica soa quase violento, mas é um dos processos mais elegantes do cérebro. Imagina que na primeira infância, o cérebro é como um jardineiro que joga sementes por todo lado. Criando uma floresta de conexões.
uma floresta densa de conexões, as sinapses. Depois o cérebro observa quais caminhos são mais usados, quais são eficientes e começa a podar os galhos inúteis. Ele fortalece as rotas principais. Então é tipo uma faxina do cérebro. Ele joga fora o que não serve para dar mais energia e velocidade para o que realmente importa. Por isso a criança, de repente, consegue focar numa tarefa. É a analogia perfeita, é uma faxina de otimização. E o texto destaca que essa poda é muito intensa no córtex pré-frontal, que é a nossa torre de controle, sabe? Para o planejamento, para a atenção, para o controle de impulsos. O resultado é que a atenção fica menos reativa. Exato, deixa de ser só, olha, um barulho, e passa a ser mais voluntária, mais sustentada. Vou terminar de montar este bloco. Ok. E a mielinização? Se a poda é a faxina, a mielinização é o quê? A mielinização é o upgrade da fiação elétrica. A mielina é uma camada de gordura que encapa os neurônios. Funciona como o plástico de um fio. Para isolar o impulso? E isso impede que o impulso elétrico se perca e faz ele saltar muito mais rápido. O material aponta que a mielinização das vias motoras avança até os 4 ou 5 anos. Na prática, movimentos mais rápidos, mais precisos, a criança deixa de ter aquela corrida meio robótica e passa a ter fluidez. E tudo isso, como o texto lembra, segue aquelas duas leis clássicas do desenvolvimento. A céfalo-caudal e a próximo-distal. Da cabeça para os pés e do centro para as pontas. Exato. Primeiro o controle se refina em cima, braços, mãos, e depois desce para as pernas e pés. Essa é a céfalo-caudal. E, ao mesmo tempo, o controle do tronco e dos ombros vem antes do controle fino dos pulsos e dos dedos. Essa é a próximo-distal. É por isso que uma criança aprende a arremessar uma bola com o braço todo, bem antes de conseguir abotoar uma camisa. Perfeito! As duas leis acontecem em paralelo, governando todo esse aprimoramento motor. Sabe, lendo o material, uma coisa me deixou um pouco encucado. O texto fala que a criança está aprendendo a mover a mão de forma independente do resto do corpo. Mas, ao mesmo tempo, está aprendendo a coordenar tudo. Como pode ser os dois? Parece um paradoxo. Parece, né? Mas é aí que está a essência da sofisticação motora. Pensa na independência como aprender a tocar as notas de um piano. Uma de cada vez, com o dedo certo, sem mexer os outros dedos sem necessidade. A dissociação dos movimentos? Isso. Uma criança pequena, quando se concentra para recortar um papel, ela põe a língua para fora, tensiona o corpo todo, ela ainda não tem essa independência. Ela está aprendendo a isolar o movimento. E a coordenação seria tocar a música inteira. Exatamente. É pegar essas notas independentes e conectar numa melodia fluida, automática. É o que permite a gente subir uma escada segurando um copo d'água. Você não pensa, agora eu levanto o pé direito, agora equilibro o copo. A ação de subir a escada já está no automático. Está automatizada e isso libera a sua atenção para focar em não derramar água. A independência é o pré-requisito, a coordenação é a obra-prima. E para tudo isso funcionar... Aí a gente entra na tal da psicomotricidade invisível. Os processos que estão rodando ali em segundo plano e a gente nem se dá conta. Perfeito. O primeiro e talvez o mais fundamental é o tônus muscular. E não é sobre ter músculos fortes, viu? É sobre o grau de tensão dos músculos. A regulação dessa tensão. Isso, a criança aprende a regular esse tônus. Ela usa uma tensão mínima para pegar um balão e uma tensão máxima para empurrar uma caixa. É uma sintonia fina que se desenvolve. E o texto conecta isso com atenção e emoções, o que é fascinante. A ideia de que, para se concentrar, a criança precisa de um certo relaxamento e que o estresse se manifesta como tensão muscular. Sim, essa é a base da psicomotricidade. Corpo e mente são uma coisa só. Uma criança ansiosa fica fisicamente rígida e isso dificulta o aprendizado. Um ambiente tranquilo ajuda a relaxar e isso libera a atenção. E junto com o tônus vem o equilíbrio. Fundamental. Sem um equilíbrio automático, inconsciente, a gente gastaria toda a nossa energia mental só para não cair. O equilíbrio postural é o que libera as mãos para ações finas, como escrever. O controle da respiração e a noção de espaço e tempo também entram nessa base invisível. Com certeza. A respiração, assim como o tônus, é um espelho das emoções. E a noção de espaço e tempo, a criança primeiro vive isso no corpo.
Ela não entende o conceito de depois, mas sabe que depois do almoço tem soneca. Ela organiza o tempo através das ações. Exato. E o mesmo para o espaço. Dentro, fora, em cima. São conceitos que ela aprende se movendo, brincando, muito antes de conseguir desenhar um mapa. E o texto faz uma observação brilhante. Que é? O espaço é mais fácil de dominar, porque é concreto, a gente vê. O tempo é abstrato, só existe na nossa mente. Certo. Então temos tônus, equilíbrio, lateralidade. Como o cérebro junta tudo isso para a criança entender, este é o meu corpo, o que nos leva ao conceito de esquema corporal. Lateralidade é essa preferência que a gente tem por usar um lado do corpo. Mão, pé, olho. E a base disso é neurológica, né? A assimetria do cérebro. Exatamente. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é dominante para linguagem, para tarefas sequenciais, e como ele controla o lado direito do corpo, a maioria da população é destra. Cerca de 10% são canhotos, o que indica uma dominância do hemisfério direito para ação motora. E o texto aqui é muito enfático. Forçar uma criança canhota a usar a mão direita não é ensinar um hábito correto. É uma agressão. É uma violência, como dizem os autores. Dá para imaginar que muitos pais e avós faziam isso antigamente achando que estavam corrigindo um problema, sem a menor ideia de que estavam indo contra a afiação neurológica da criança. Não é uma escolha. É como o cérebro dela está estruturado. Exatamente. A lateralidade geralmente se consolida entre 3 e 6 anos. A melhor coisa a fazer é só observar e deixar a preferência natural da criança aparecer. E agora sim, com a lateralidade definida, como isso se encaixa no esquema corporal? O que é, afinal, esse conceito? O esquema corporal é o nosso mapa mental, um mapa vivo, tridimensional do nosso próprio corpo. Não é algo que a gente pensa sobre, é algo que a gente sabe, que a gente sente. Como levar a mão ao queixo para limpar algo, sem precisar de um espelho. Exatamente. Ou se desviar de um obstáculo na rua, calculando o espaço que seu corpo ocupa. E esse mapa não é só visual. Ele é construído com informações de várias fontes. E quais seriam essas fontes? Fontes perceptivas, como a visão e o tato. Fontes motoras, que vêm da experiência de se mover, de sentir o que o corpo pode fazer. Mas, e esse é um ponto crucial que o texto levanta, citando o psicólogo Henri Wallon, a construção do esquema corporal é fundamentalmente social. Social. Como assim social? A criança constrói a imagem do corpo dela através do olhar e do toque do outro. É o colo da mãe, é a brincadeira de "cadê o nariz?", é a interação com outras crianças, é na relação com o corpo do outro que ela delimita o seu próprio. Uau! Essa ideia de Wallon foi revolucionária, porque tirou o desenvolvimento corporal de uma caixinha puramente biológica e colocou no centro das relações humanas. O eu corporal se constrói a partir do outro. Fantástico! E o palco final onde tudo isso, controle motor, lateralidade, esquema corporal, onde tudo se manifesta de forma visível, é no papel, na evolução do desenho e da escrita. Sem dúvida. O desenho infantil é uma janela para a mente da criança. O texto usa os desenhos de uma menina, a Paula, para mostrar isso. Aos 18 meses, é o puro prazer do movimento, a garatuja. O rabisco não significa nada, o que importa é o ato. O movimento pelo movimento. Isso. Depois, entre 2 e 3 anos, o significado aparece, mas depois. A criança faz um emaranhado de linhas, olha e diz: "É o papai." Ela dá um sentido ao que já fez. E aí vem o famoso boneco girino, certo? A primeira representação humana. Exatamente, por volta dos 3, 4 anos. Um círculo gigante que é cabeça e tronco ao mesmo tempo, com palitinhos saindo para serem os braços e as pernas. E isso nos leva para a fase do realismo intelectual. Um conceito do Lucchesi nominado. Isso mesmo. A criança não desenha o que ela vê. Ela desenha o que ela sabe que está lá. É por isso que ela desenha uma pessoa de perfil com 2 olhos. Ou desenha o bebê dentro da barriga da mãe. É um desenho de raio-x. Um desenho conceito.
O objetivo não é ser fiel à realidade visual, é expressar o conhecimento. O que deixa muitos pais intrigados, porque ele desenhou o sofá através da parede da casa. E é porque ele sabe que o sofá está lá dentro. Perfeito! A busca pelo realismo visual, com proporção, perspectiva, detalhes, isso só começa mais tarde, lá pelos 5 a 8 anos, quando o pensamento fica mais lógico. E a escrita? Como acontece esse salto de desenhar o que se sabe para o ato codificado de escrever, que exige regras tão estritas? É um processo que também tem etapas. A primeira é a pré-caligráfica, onde a criança está, de fato, desenhando letras. O traço é lento, irregular, trêmulo. Ela pensa em cada curva. O cérebro ainda não automatizou o movimento. Nada. E o conceito-chave aqui é o alógrafo. Alógrafo. Explica melhor isso. O alógrafo é o cronograma motor para cada letra que a gente guarda na memória. A sequência de movimentos, a direção dos traços, a pressão. Quando você escreve a letra E, você não pensa, o movimento simplesmente acontece. Você executou o alógrafo. Entendi. Dominar esses alógrafos é o que permite à criança sair da etapa de desenhar letras e entrar na etapa caligráfica infantil, onde a escrita fica fluida, ritmada, embora ainda bem padronizada, né? O estilo pessoal só vem depois. Bem depois, na adolescência. E aqui os autores deixam um alerta muito sério para pais e educadores, que me parece o arremate perfeito para essa nossa conversa. Um alerta crucial. Não se deve apressar o ensino formal da escrita. Forçar uma criança a copiar letras repetidamente quando ela ainda não tem a maturidade perceptivo-motora. O controle fino dos dedos, a coordenação olho-mão. Finida. É a receita para o desastre. Gera frustração, ansiedade e pode criar uma aversão à escola que dura muito tempo. A mensagem do texto é clara. Primeiro, construa o alicerce. Brincadeiras, desenhos livres, massinha, corrida. Exato. A escrita, como o telhado de uma casa, virá com muito mais solidez e naturalidade quando as fundações estiverem prontas. Recapitulando nossa análise, então, nós partimos do crescimento físico, mergulhamos nas engrenagens invisíveis do cérebro, entendemos como a criança constrói um mapa de si mesma e vimos como tudo isso termina na expressão da escrita. A grande ideia é que o desenvolvimento não é uma corrida, mas um processo integrado, humano, que estabelece as bases de como a gente interage com o mundo. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final que conecta todo esse conhecimento com o mundo de hoje. Vimos a importância fundamental da exploração motora, do movimento livre, da interação com o espaço e com os outros para construir todas essas habilidades. Isso levanta uma questão provocadora. Como as experiências das crianças de hoje, muitas vezes mais centradas em telas e atividades sedentárias desde muito cedo, podem estar remodelando esse processo de desenvolvimento que os clássicos da psicologia descreveram como a base de tudo.